Manual de como ser arrebatamento em espírito Boasnerges discipulado de profetas Reino do Leão. Introdução. Já pensou se você fosse super-humano que atravessasse paredes, voasse, plasmasse, desse forma a objetos, na sua frente pelo poder da mente, passasse a noite estudando em vez de apenas dormir e muito mais? Essas são realidades que a unção profética pode liberar sobre você, seja em forma de sonhos lúcidos, seja em forma de arrebatamento em espírito. O arrebatamento em espírito e os sonhos lúcidos foram vividos por muitos profetas e apóstolos bíblicos, como Yochanan, João, Joel, Paulo, Yeshayahu, Yexisquel, Daniel e outros. Agora é a sua vez. 1 Coríntios 15h44, NVIPT. 4:4 É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 2 Coríntios 12h02, NVIPT. Sobrescrito 2 Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Hebreus 4h12, NVIPT. Sobrescrito 1 Sobrescrito 2 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Arrebatado, dentre tantos significados significa tomado com força, sugado, puxado. Se no corpo ou fora do corpo denota uma projeção/ejeção do corpo espiritual para fora do corpo físico. Jó 20h08. Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Salmos 25:2.1. A ti, YHWH, elevo a minha nefesh, alma. Pelos sonhos lúcidos você tem um controle incrível sobre tudo à sua volta, sobre as personagens e etc. Pelo arrebatamento você vê o mundo físico como realmente é, seja no presente, no passado ou no futuro. 1. A diferença principal entre arrebatamento e sonho lúcido. Os níveis da experiência no sono. Todo momento de relaxamento vai te trazer uma abertura celestial, e essa abertura pode ser usada para entrar nas dimensões de Deus. Quando você dorme, sua alma tende a fazer uma dessas duas viagens, dentro de você, pelos sonhos e fora de você pelo arrebatamento em espírito. 2. Sonhos. Os sonhos são tal qual estamos acostumados a viver pela noite. Se você dorme entre 7 a 9 horas por noite, provavelmente sonha e alguns até mesmo lembram. Todo sonho tem 3 fontes, você, principalmente, Hashem ou a Satã. Os 3 níveis de um sonho. A. Sonho comum. Um sonho ordinário, o qual você dorme, sonha, às vezes se lembra, às vezes não. Geralmente é repleto de onirismo, que é as loucuras comuns em um sonho como mudança de cores, lugares estranhos, coisas sem sentido, 2 luas ou sóis e etc. B. Sonho profético. É um sonho onde você se lembra de boa parte dele e, ao contrário do sonho comum, tem como o mundo espiritual sua fonte. Pode ser algo literal, mas geralmente é carregado de similitudes, parábolas. C. Sonho lúcido. O sonho lúcido é o sonho onde sua consciência desperta e você sabe que está sonhando e, assim, consegue o controle do sonho. Geralmente em sonhos lúcidos que são proféticos, você controla apenas a si mesmo como um espectador e não como um controlador. Um sonho lúcido pode também ser ponte para o arrebatamento em espírito. Pois você pode pedir ao Eterno que te arrebate para fora de si. 2. Arrebatamento em espírito. A. Os 2 níveis do arrebatamento, terra e céu. 1. Terra. O mais comum, pode acontecer segundo seu livre-arbítrio, pois a terra foi dada ao homem. Ezequiel 42 Então me senti transportado, arrebatado, em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. 2. Céu. Após ser arrebatado em espírito, um segundo arrebatamento pode acontecer onde um corpo espiritual mais delicado entra em contato com a morada do Eterno. Esse nível só vive quem é convidado a entrar no céu. Apocalipse 4:1-4. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. 2 Imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. 3 Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono, reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. 4 Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Deuteronômio 10h14. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahweh, o Senhor, teu Deus. B. O corpo espiritual.
1 Coríntios 15:44 e 45 é semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Provérbios 20h27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Eclesiastes 12h06. Sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Nós temos dois corpos, natural e espiritual. O corpo natural é esse normal, dotado de locomoção, sinestesia, 5 sentidos, e instinto, fome, sono, medo e etc. O corpo espiritual é ligado ao corpo natural pelo cordão de prata. Uma espécie, não digo que seja, de um cordão umbilical espiritual que prende seu corpo espiritual para que não saia por aí. Sabe quando você está descendo a escada, por exemplo, e dá um pisão em falso e sente uma tontura ou dor de cabeça e parece que você fica desajeitado? Aquele impacto deu uma leve desprendida dos dois corpos, porém o seu cordão de prata te segurou para seu espírito não sair voando por aí. O seu corpo espiritual, dependendo da dimensão a qual você está, pode ter uma forma idêntica ao seu corpo físico. Geralmente você estará com a roupa que foi dormir ou preferida e descalço, alguns relatam saírem do corpo pelados, nunca me aconteceu graças a Elohim, pois eu morreria de vergonha. É bem relativo. O cordão de prata pode soltar seu corpo espiritual, quando ele o solta, você se torna livre e vê as dimensões segundo sua possibilidade ou a vontade de Hashem. O arrebatamento em espírito na visão do João Calvino. As Institutas de Calvino livro 1, CAP 5, item 5, versão clássica. Quando o homem dorme seu espírito sai voando, refletindo e fazendo adivinhações do futuro. Para quem quiser ver em loco. http://www.protestantismo.com.br/institutas/João_Calvino_Institutas 1.pdf. C. A vontade profética. E respeita a sua vontade independente se for a mesma ou diferente da vontade dele. Jesus uma vez perguntou, o que quer que eu faça? Parece um absurdo, mas revela que até mesmo Elohim, nosso Deus, é humilde e simples no que faz, e nós também devemos ser assim. Às vezes ele nos faz mimos, ele responde desejos, positivos, secretos do seu coração. Salmos 1:492.4 Pois o Senhor YHWH se compraz em seu povo, ele coroa de vitória os humildes. Salmos 37:2.4 Deleita-te no Senhor YHWH, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então em sua soberania, YHWH ama distribuir danos e capacidades aos seres humanos e, além disso, dá controle delas aos homens. 1 Coríntios 14h29 Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. 1 Coríntios 14h32 O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Sichol, Paulo, manda os profetas se calarem e, depois, ensina que os profetas controlam seu próprio espírito, isso quer dizer que todos os danos podem ser manipulados, entenda no bom sentido, controlados, usados conforme a necessidade. Se o dom de profecia pode ser controlado, sair do corpo também, pois é parte do dom de profecia. Infelizmente, ou felizmente, vai da sua visão, a Ruach HaKodesh não possui incorpora pessoas na Brit Hadasha, aliança renovada nova, tudo é feito em cooperação. Se eu fosse Elohim, diria, vão e preguem que eu vou curar. Mas não é bem assim, a ordem para curar, ressuscitar mortos, batizar e etc. foi dada a nós quem fazemos isso debaixo da unção. Mas e se eu não tenho essa unção? D. As 7 dimensões proféticas, atuações do espírito humano no céu. Esse é um resumo, pois não é o foco do e-book. Mas você pode entender o crescimento no dom profético. Também chamadas de dimensões, unções, manifestações, são modos e profundezas em Deus a serem alcançadas por nós no reino de Deus. Mateus 11h12 Desde os tempos de João Batista, até os dias atuais, o reino é tomado pela força. Efésios 5h18 NVIPT, sobrescrito 1:8 Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Hebreus 5h14 NVIPT, sobrescrito 1:4 Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarão-se aptas para discernir tanto o bem quanto o mal. A maturidade é fruto da comunhão com o Espírito Santo, tanto pela palavra, quanto pelo poder, o maduro tem equilíbrio nas duas asas. Não basta ser conhecedor da sã doutrina, mas deve-se mostrar junto da doutrina a evidência do poder de Deus. Se ela é viva e eficaz, deve-se operar os mesmos sinais da época em que foi escrita. Devemos ser cheios ao ponto de transbordar, todos os dias.
Pois somos transformados de cavod a cavod, glória em glória, não culto após culto, nem ceia após ceia, glória, peso de glória e presença manifesta. Hebreus 5, 12 e 14, NVI-PT, sobrescrito 1 sobrescrito 2. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Sobrescrito 1 sobrescrito 3. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Sobrescrito 1 4. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarão-se aptas para discernir tanto o bem quanto o mal. Discernir o bem e o mal é sua obrigação. É ter intuições de Deus todos os dias. Não tem essa de níveis de crente, esse é santo, esse é ungido e eu não, é para você. Não para a profetisa Rita Cabela de Fogo, é para todos os filhos de Deus. O profeta não é intermediário entre você e Deus. Hebreus 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, 2 Nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Os profetas intermediavam na antiga aliança, na aliança renovada a Ruach Elohim, Espírito de Deus, mora em ti. Você precisa se desenvolver no discernimento espiritual. Primeira frequência. Conversão genuína ao Senhor Jesus. A pessoa entende que é pecadora, que morreu em seu espírito nos pecados, que Jesus levou na cruz e seu sangue o perdoou de tudo e lhe deu nova vida e etc. Segunda frequência. Transição para a vida no espírito. 1 Coríntios 2 horas e 9 minutos, NVI-PT. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. João 4 horas e 10 minutos, NVI-PT. Sobrescrito 1 graus. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Efésios 1 2 e 6, NVI-PT. Sobrescrito 2 a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Sobrescrito 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nesse momento acontece o Ciricutico Gospel, uma pulga atrás da orelha, desligando a mente das coisas do mundo e conectar nosso espírito humano com o Espírito Santo, ouvindo Deus falar conosco em pensamentos intuições impressões ou testemunho interior como a Bíblia chama. 1 João 2 26 e 28, NVI-PT. Sobrescrito 2:6 Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Sobrescrito 2:7 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Os filhos de Deus. Sobrescrito 2:8 Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Ou seja, em vez de dar ouvidos aos hereges do sistema religioso ou babilônico e sua trupe, aos judaizantes cabalistas, aos espíritas, você dá ouvidos a Ruach Elohim e seus profetas, confirmando o que ele já falou contigo. Terceira frequência. Intuições fotográficas. Além de selado e habitado por YHWH, além de ouvir e ter impressões, você começa a ver intuições fotográficas na mente. Você discerne coisas por fotos, quase sempre de olhos fechados, ou abertos, mas ainda na mente. Exemplo, você está em oração e Deus te mostra alguém em oração. Intuição fotográfica. Você discerne o fato, mas não sabe o que fazer. Abacuque 1:4, NVI-PT. Uma advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Sobrescrito 2 Até quando, Senhor? Clamarei por socorro. Sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti, violência? Sem que tragas salvação. Sobrescrito 3 Porque me fezes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. 4 Por isso a lei se enfraquece. E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Quarta frequência. Além de Deus te mostrar o que houve, Ele te dá os códigos, segredos, métodos, de qual decisão tomar. Assim como o jovem Daniel, além de ver o erro, ele resolveu o erro. Daniel capítulo 9.
Abacuque 1, o profeta viu o problema, mas começou a vomitar os problemas e não recebe a autoridade para mudar aquela cidade, só muda no final do livro. Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. Ali Ezequiel sobe de frequência, e ele vai ao Vale dos Ossos Secos e profetiza ao vento do norte, do sul, do leste, do oeste e com a profecia e a resolução, ele recebe a chave para operar a ressurreição. Além disso, essas experiências vão transformando o ser, onde Jacó quando teve a visão, e disse Peniel vi Deus face a face e minha alma foi salva. Amós 3 horas e 7 minutos, NVIPT. 7 Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quinta frequência. Deus rasga os olhos, e se passa a ver de olhos abertos o que ele quer te falar. Mateus 17 2-5, NVIPT. Sobrescrito 2 Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Sobrescrito 3 Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. 4 Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. 5 Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz, que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. A unção se torna mais pesada, e mais fácil de se manifestar. Sexta frequência. Atos proféticos. Quando se acha obediência a Deus, fazendo o pedido dele, os atos funcionam. No natural é um pano, no espiritual é um ponto de contato da unção de cura. Atos 19 11-12, NVIPT. Sobrescrito 1 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, sobrescrito 2 de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Acontece também o tato do mundo espiritual. Igual a Elias que saiu do corpo e viu a Geazi pegando a oferta de Naamã e outros exemplos. Jacó também, que luta com o anjo, tocou nele, fizeram forrozinho pentecostal e tudo mais, brincadeira kkkk. Nessa frequência, pessoas em cura interior e libertação vomitam coisas estranhas, como sinal de que algo aconteceu no mundo espiritual. Curar uma pessoa de câncer é muito incrível, mas imagina na hora a pessoa colocar para fora, ninguém poderia negar, pelo dom de operação de maravilhas, o atuar divino. Dentes e objetos de ouro, cheiros celestiais de mirra e outros. 2 Coríntios 12:2-4, NVIPT. Sobrescrito 2 Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sobrescrito 13 Sei que esse homem se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. 4 Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Pessoas com chamado de profeta são levadas ao futuro ou ao passado. Nessa atmosfera podem trocar coisas de lugar na visão, sentir o cheiro e etc. Sétima frequência. Arrebatamento corpóreo. Lá em Atos, lemos Filipe após evangelizar o etíope, o Espírito Santo transladou, teletransportou, e ele apareceu a 117 quilômetros. Desintegrou na Etiópia e reentregou a 117 quilômetros. O primeiro homem a fazer isso foi Enoque, que desintegrou aqui e reintegrou no céu. Enoque era profeta, escreveu um livro, que não está na nossa Bíblia porque se perderam alguns capítulos, mas Judas, Pedro, João e o autor de Hebreus citaram ele. Se você já teve a experiência de sair atrasado, e chegar em um lugar na hora certa, é um pedacinho disso. Nessa frequência, pode-se ver a Deus face a face, ir na eternidade, ir no terceiro céu, ir no paraíso, e tantos outros lugares. Pela misericórdia de Deus, às vezes experimentamos coisas de outras frequências, mesmo não estando nelas, para que nos abra a fome por mais intimidade com Deus. Eu, Gustavo, estou na terceira, entrando na quarta, e não importa em qual você esteja, mas esteja disposto a buscar as profundezas de Deus, para que você alcance mais e mais nele. Termino com o último exemplo da sétima e com uma promessa de Jesus para nós. João 20:17-31, NVIPT. Sobrescrito 1:7 Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Sobrescrito 1:8 Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Jesus aparece aos discípulos. Sobrescrito 1, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Sobrescrito 2 graus Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Sobrescrito 2 Sobrescrito 1 Novamente Jesus disse, paz seja com vocês.
Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sobrescrito 2 e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Sobrescrito 3 se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Sobrescrito 4 Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Sobrescrito 5 Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não passe a minha mão no seu lado, não crerei. Sobrescrito 6 Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Sobrescrito 7 Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Sobrescrito 8 Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Sobrescrito 2 Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e crerão. Sobrescrito 3 graus Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Sobrescrito 3 Sobrescrito 1 Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Portais dimensionais, espirituais. Se eu estou na sala e quero ir para a cozinha, eu passo por uma porta, portal, entre duas regiões da casa, dimensões de um céu. Vários textos contam sobre os portais, como são poucos, não vão para o final. 1 Coríntios 16h09, NVIPT. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2h12, NVIPT, Ministros da Nova Aliança. Sobrescrito 1 Sobrescrito 2 Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Apocalipse 3h08, NVIPT. 8 Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 4h01, ARC, a visão do trono da majestade divina. Os 24 anciãos e os 4 animais. 4 Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Mateus 7h13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. 14 Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Sermos 1:8 2.19-21. 19 Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. 20 Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. 21 Eu te exalto, porque me respondeste e foste minha salvação. Apocalipse 3h20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Isaías 35:2.8 10. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá tão somente aos que são do caminho, os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. F. Ativação profética. 2 Crônicas 36:22. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahweh proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Com o advento do pecado de Adão/humanidade, o espírito do homem se apagou e se distanciou da fonte de poder que o mantém vivo, que é Hashem. Yeshua era totalmente restaurado nesse poder pela imposição de mãos de Yochanan Mikver, João o Batista. 1 Coríntios 15h45, ARC. 45 Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Quando uma pessoa que carrega o dom profético, ou qualquer que seja, impõe as mãos sobre você e libera a unção da Ruach HaKodesh, seu espírito vai voltando à vida e ao poder que Adão carregava. Veja os textos sobre transferência de unção na Tora e Brit Hadasha. Números 11h25, NVIPT. Sobrescrito 2:5 O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Deuteronômio 34:9, NVIPT. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Números 27 2.18 e 23, NVIPT. Sobrescrito 1 a 8. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Sobrescrito 1, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Sobrescrito 2 graus dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Sobrescrito 2 Sobrescrito 1 ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Sobrescrito 2 Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Sobrescrito 3 impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Atos 6h06. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 8:17-19. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. 1 Timóteo 4h14. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. 1 Timóteo 5h22. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te, pois, em pureza de vida. G. A energia sexual que trabalha no profético. Êxodo 19:6-15, NVIPT. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Sobrescrito 1 o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes sobrescrito 1 e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Sobrescrito 2 se estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, sobrescrito 3 será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte. Sobrescrito tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Sobrescrito disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Você já se perguntou por que ele ordenou que eles não tivessem uma relação sexual entre 3 dias? Apocalipse 14:1-5 King James atualizada. Então, olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. 2 Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. 3 Entoavam um cântico novo, diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. 4 Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. 5 Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e portanto, são irrepreensíveis. Quando Elohim criou tudo, ele ordenou, haja luz. Naquela época não existia o conhecimento da eletricidade e muito menos da energia. Logo, Moisés, Yeshua, João e outros tiveram de usar as palavras da época para explicar a energia. Essa energia foi usada pelos carros de Deus, querubim, para criar tudo o que existe. Ela está em nós pois fomos criados dela, porém recebemos uma carga maior de dínamos, se pronuncia, dunamas, no nosso espírito pela Ruach HaKodesh. A energia presente em todos os homens e que os mantém vivos é a energia vital, e a energia dada pelo Eterno é a unção, uma união entre você e Elohim, que gera poder. Quando você pensa, usa essa energia no mundo espiritual para formar algo e materializar, que é o dom da fé e nós falamos dele ainda ontem. Romanos 4h17, NVI. Esse é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. E uma das formas de intensificar essa energia, é se abster sexualmente, tendo uma vida santa. Ou seja, se era homossexual, promíscuo, se masturbava, assistia pornografia, se envolvia com piadas sujas, com conversas obscenas e etc. se converta.
E se você é casado e quer algo a mais com Deus, converse com o cônjuge e pergunte se é o quer fazer esse compromisso de busca. Quando eu, e muitos amigos, estão debaixo do dom de profecia, instantaneamente inicia uma ereção involuntária. Isso é super comum, principalmente quando você vai tentar o arrebatamento para sair do corpo. Relembrando, somos espírito, intuição, comunhão e consciência, alma, mente, vontades e emoções, e corpo, sinestesia, instinto e locomoção. Você deve aprender a domar o seu instinto, para que a unção não seja uma pedra de tropeço em sua vida. Como eu vou treinar? Quando vier a ereção, independente de como veio, a ignore até acabar. Não pense, não alimente, não gere fantasias, nada, simplesmente ignore. Pois se você quer se mover bem no mundo espiritual, atuar no profético, infelizmente, ou felizmente, a unção vai te produzir ereções fortíssimas e é você quem tem de se controlar. Se você tem um sonho sexual e acorda ejaculado, é normal. A Bíblia diz que é normal. Deuteronômio 23h10. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas se esses sonhos são todos os dias, sem ter ejaculação, abre o olho, filho de Deus, procure libertação antes de prosseguir. Profético tá forte. Tá difícil se controlar. 1 Pé 5h06, ALM 21. 6 Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. 3. Procedendo para acessar as dimensões. A. Segredos dos sonhos lúcidos. 0 Possuir e carregar a unção profética. Não é necessário ser profeta, embora eles possuam maior facilidade para tal, mas no mínimo carregar essa unção. Se você quer, procure alguém que possa orar pedindo que Deus libere sobre você, ou eu mesmo, contato no final do e-book. 1 Dormir 8 horas seguidas. Aprenda que isso é indispensável, até mesmo para o corpo. Minha oração e meu sono são sagrados para mim, não os troco por ninguém, exceto ordem expressa da Ruach HaKodesh. 2 Se carregar com a unção. Se encha do Espírito Santo louvando, adorando, lendo a Bíblia ou usando o livre acesso. De preferência passe o dia debaixo da unção, isso vai aflorar sua lucidez e seu profético. 3 Pedir a Deus sonhos lúcidos antes de dormir. Essa vontade vai fazer com que a unção obedeça ao desejo do seu coração. Isaías 26:9 Com minha alma te desejei de noite e, com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. A alma, mente, desejou fortemente e o espírito saiu em busca do Pai. 4 Anotar ou relembrar o sonho da noite anterior quando acorda. Daniel 7:15 No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel era craque em sonhos lúcidos e arrebatamento em espírito. E se você acordar no meio da noite relembre o sonho, e deite pensando nele. Ajuda a tomar lucidez. 5 Durante o dia levantar questionamentos que identificam realidade. Em sonhos, a mão estica, a hora muda, ler é complicado, acontecem situações inesperadas ou que nunca aconteceriam na vida normal. Lembrando de outros sonhos, você vai percebendo padrões nos seus sonhos, simplificando identificar se você está dormindo ou acordado. Algo que me acostumei a fazer é olhar para minha mão e ver se ela está normal ou olhar para o meu pé e desejar voar. Quando vou dormir e reproduzo essa mania eu tomo consciência do sonho e fico lúcido. 6 Deite, relaxe e acompanhe, sem interromper ou querer mudar, os seus sonhos. Os primeiros são intensos, os segundos leves, e os terceiros profundos. Na terceira fase que a lucidez funciona melhor. 7 Leia esses versículos antes de dormir. Salmos 4h08, nova versão internacional, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fezes viver em segurança. Salmo 25:1, original hebraico, Tanakh, escrito por David, a ti, Jeová, elevo minha alma. Deuteronômio 28:6, Tanakh, bendito serás tua entrada e bendito serás em tua saída. Salmos 1:2-1:8, Tanakh, Jeová guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. B. Segredos do arrebatamento. 0. Ter o dom de profecia ou ser profeta, em ofício, ter nascido para ser profeta. Essa unção/dom pode ser transferida, conforme vimos e veremos. Primeira limpe sua alma e a encha de fome e sede pela experiência. Olhos e ouvidos são porta de entrada da alma. Filtre o que você vai ouvir e ver durante o dia, para que aquilo não te atrapalhe. Se encha com a expectativa de que receberá a experiência. Mateus 6h22. Sobrescrito 2 Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mateus 13:15-16. Sobrescrito 1-5 Pois o coração deste povo se tornou insensível.
De má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Sobrescrito 1:6 Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mateus 15h11. Sobrescrito 1 O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Apocalipse 2h29. Sobrescrito 2, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Provérbios 23h07. 7 Pois como imaginas em seu coração, assim é. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Provérbios 4h23. Sobrescrito 2 Sobrescrito 3 Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isaías 44:2.3 Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 55:2.1 Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas. E vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Segunda, tenha uma vida sexual santa. Se quiser a experiência, fique um tempo sem sexo. O que nos mantém vivos é a energia vital que flui de Deus até nós pelo Espírito, fôlego de vida. Algumas coisas gastam mais energia que outras, e o sexo é uma delas. Para que você consiga ter a experiência, se abstenha, conserte sua vida, caso necessário. Êxodo 19:6-15 6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. 7 Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. 8 O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Sobrescrito 1 graus E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes sobrescrito 1 e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Sobrescrito 2 Se estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, sobrescrito 3 será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte. Sobrescrito 4 Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Sobrescrito 5 Disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Terceira Convide o Rei da Glória, e tenham um momento a sós com ele. 2 Crônicas 5:13-14 Os que entoavam as trombetas e os cantores, louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz. Ao som de cornetas, símbalos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahweh, de tal maneira, que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Yahweh quem será responsável pelo seu arrebatamento, pois Ele quem faz tudo em todos. Quarta Se carregue com o poder. Como acelerar o processo para se encher da unção de Deus. Mateus 18 King James atualizada. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? 2 E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 3 E disse, com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4 Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humildade e simplicidade são chaves para rasgar os céus sobre você. Caso tenha dificuldades, alguns passos podem gerar esse sentimento no seu coração. Após seu TSD, tempo a sós com Deus, se concentrar em Jesus Cristo, sendo você uma criança na frente dele e o adorar por um tempo. 2 Veja o nome Jesus, ou Yeshua, escrito na sua frente, respire fundo e ao mesmo tempo vendo este nome e tudo que se refere a ele entrando em você, vindo da ponta da cabeça à planta dos pés. 2.1 Se quiser, é bom ver a unção fluindo entre sua cabeça e seu pé várias vezes, ou repetir desde o 2. 3 Gaste 10 minutos nesses passos ou até sentir um sinal da unção. Quinta Ora ao Senhor pedindo que colabore com a experiência. Salmo 37 2.4 Agrada-te de Yahweh, e ele satisfará os desejos do seu coração.
Sexta, sentir eletricidade, tremedeira ou formigamento, ou algum outro sinal físico da unção, não precisa, mas ajuda bastante. Ezequiel 37, 2.1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, 2 e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Mão do Senhor, mel da rocha, azeite, água, fogo, vinho e etc. Dependendo do contexto, são sinônimos de unção. Chave principal para ser arrebatado. A unção do Senhor estava sobre Ezequiel quando ele foi arrebatado. Sétima, não tenha pressa de sair da presença. Marcos 14 horas e 37 minutos. Chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudes vigiar 1 hora. Oitava, deite-se se permita descansar. Não cruz nada, esteja confortável e sem coberta que esquente muito, de preferência. Esteja sozinho. Deixe seu corpo imóvel até que ele comece a formigar e até mesmo não te responder, pois sua mente deve estar alta, em Elohim muito ligada ao trono, e seu corpo deve estar em baixo metabolismo. Nona, quando começarem os primeiros sonhos mais leves, deseje ser arrebatado. Para que haja separação entre seu corpo físico e espiritual, o seu cérebro deve mudar de frequência, entrar na frequência de sono profundo. Seu corpo vai sofrer a paralisia do sono, é normal. Pois seu cérebro precisa entrar numa frequência igual à hipnagogia, meio dormindo, meio acordado. Quando você dorme, seu espírito se eleva parcialmente, nesse momento seu sono é mais que um sonho. Décima, intencione ser arrebatado, deseje voar, deseje sair do seu corpo e entrar nas regiões celestiais. Se deixe dormir, mas não pense em outra coisa. Algumas pessoas se veem dando um pulo do corpo, ou se veem andando pelo quarto, ou subindo uma corda, aqui é você e Deus. 11ª, você vai sentir um chupão, ou se desligar, e vai já estar arrebatado. Abra os olhos nesse momento. Talvez você tenha também um sonho lúcido, assim como o profeta Daniel. Aproveite esse sonho lúcido para pedir ao Espírito Santo que te arrebate, e logo seu sonho se converterá num arrebatamento e as imagens oníricas sumirão. 12ª, para voltar imediatamente para o corpo, gere medo e insegurança. Nesse exato momento você vai ser puxado de volta para o corpo. O seu fio de prata irá te puxar imediatamente para o seu corpo. 13ª, insistência e persistência. Mateus 11, 12. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que o usam de violência se apoderam dele. 4. Os sentimentos ligados à saída. Existem alguns sintomas, muitas vezes mal interpretados, de uma saída consciente ou não do corpo. Paralisia do sono / catalepsia projetiva, sensação horrível de que você não pode falar, se mexer e apenas pensa. Nem sempre quando acontece, é um ataque de Satã, muitas vezes é uma saída do corpo, mas a sua alma precisa produzir uma imagem de medo para que seu espírito volte para o corpo e você possa ter de volta seus controles. Embalonamento, crescimento do círculo de influência da alma, que pode parecer que você está inchando como um balão, a ponto de explodir. Comum em algumas pessoas. O mais próximo de se sentir isso, seria ao ministrar alguém e sentir que sua mão começa a crescer. Ruídos dentro de si, zumbido forte, eletricidade, turbina de avião são muito ouvidos, principalmente ao se acordar no meio da noite. Eletricidade, seu corpo inteiro treme, por dentro e por fora, como se você estivesse ligado à tomada. São fortes os tremores e chacoalhões, que parece que seu celular está vibrando em cima de você. É comum sentir numa ministração de ativação profética, que geralmente se manifesta nas mãos, nos pés, na cabeça, na boca. Estado vibracional, é uma vibração somente interna e mais simples que percorre todo o seu corpo. Vem como uma leve agitação de todas as células, como se você estivesse sentado num ônibus lotado, porém não se vê fisicamente, apenas internamente. Flutuar ou cair de uma vez, sensação de flutuar, em relaxamentos ou sono, em geral com uma ligeira queda no acoplar ao corpo. Acoplamento incorreto, sabe quando você acorda e sente como se o sofá, guarda-roupa, janela e etc. estivessem fora do lugar. É que seu espírito se acoplou de maneira incorreta ao seu corpo, dando-lhe a falsa impressão que algo está fora do lugar. Instabilidade do corpo espiritual, parece que seu corpo está de forma incorreta, como no acoplamento incorreto, porém ele está mais solto. É como se você deitasse e seu corpo parecesse água derretendo no colchão. Alteração corporal, seu coração dispara fortemente, você sente como se seu corpo estivesse diferente, e sua mão estava com a palma para baixo, mas você a sente com a palma para cima, respiração leve ou ofegante etc. Torpor, você já não sente seu corpo, ou sente como se parte dele estivesse fora e parte dele dentro.
Geralmente, nesse momento pode vir a eletricidade ou a paralisia do sono. 5. Em seus próprios meios. Produzindo novas técnicas conforme meus sentimentos. Os sentimentos analisados acima podem ser de grande valia para a criação de novas técnicas, pois muitas vezes eles são espontâneos, o que auxilia ou até mesmo avisa uma saída. Teve uma paralisia do sono, flutuar, cair. Não se mexa e concentre em voar, pois é muito simples, já que seu corpo espiritual está parte do lado de fora. Sentiu embalonamento. Tente pela concentração mover seu corpo espiritual para algum lugar. Tente se sentir numa rede de balanço de um lado para o outro. Ruídos dentro de si. Concentre 100% neles e medite, a concentração neles pode te ajudar a sair. Eletricidade ou estado vibracional. Fique calmo, provavelmente eles vão passar e vai começar a catalepsia projetiva, começando siga o que foi dito acima. Acoplamento incorreto, instabilidade ou alteração corporal. Se aproveite desse sentimento para tentar se agarrar em algo do mundo espiritual pela imaginação. Uma dica seria gerar uma corda e subir nela infinitamente até sair do corpo. Técnica poderosa também para quem às vezes não está sentindo nada. Torpor. Deseje voar, se veja dando um salto do corpo. O Espírito Santo é mestre em te guiar nas saídas do corpo, siga as instruções que ele te der. Boa viagem. 6. Analisando Ezequiel e Daniel. Vamos lançar mão do texto de Ezequiel 8 e Daniel 7 juntos com chaves contidas nos dois textos. Ezequiel 8 KJA. 1. No 5º dia do 6º mês do 6º ano de cativeiro, eu, os anciãos e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Yahweh, o Eterno, veio sobre mim. 1. 2. Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. 3. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e, de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus, e por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém, e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. 4. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Daniel 7 KJA. 1. Certa noite, durante o 1º ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. 2. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. 5. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado, levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. 6. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. 7. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. 11. Mas eu segui observando, porquanto as palavras eragantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. 13. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. 15. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizarão. 16. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. 1. Ezequiel estava cheio da unção. 2. Daniel tinha o costume de anotar seus sonhos. 3. Daniel estava deitado. 4. Um anjo arrebatou Ezequiel. 5. Daniel insistia em ver mais coisas do que já viu. 6. Daniel perguntava a revelação ao anjo. Nós podemos então nos deitar, carregados do poder de Deus, de preferência ao sentirmos choque elétrico. Pedir ao Eterno que nos arrebate. Buscar ver a visão, ver o espiritual e se imergir nele. 7. Devo ter medo da experiência? Claro que não. Quem eu sou em Deus? Êxodo 7 horas e 1 minuto, João Ferreira de Almeida atualizada.
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Salmos 82:6, João Ferreira de Almeida atualizada. Eu disse: Vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Salmos 8:4-6, João Ferreira de Almeida atualizada. Que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. João 10:34-36, King James. Jesus lhes contestou: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo, tu blasfemas, porque vos declarei, eu sou o Filho de Deus. Gênesis 1h27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Apocalipse 1:5-6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele, que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai, a ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Êxodo 19:5-6. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Eu preciso ter medo do diabo. Gênesis 3:14-15. Então Yahweh Deus determinou à serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto, este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Romanos 16h20. Sem demora, o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudações da equipe de Paulo. Apocalipse 12:9-17. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. João 17:5-22-24. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Marcos 16:17-18. E estes sinais acompanharão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Esses, e vários outros, textos revelam que você possui autoridade, domínio, poder e glória, dados pelo próprio Jesus, e tem poder de pisar sobre serpentes e escorpiões, e mal nenhum te causará dano. Mas por que essa introdução? Primeiro que Deus é contigo, e tem te dado tudo o que precisa para fazer tudo na terra conforme seus preceitos. Se acaso se encontrar com um demônio no mundo espiritual, você tem autoridade espiritual de atar e amarrar o homem forte e ordenar que saia em nome de Jesus. 8. Não seja enganado. Atrás de cada dom espiritual, existe um espírito. O texto dos danos, 1 Coríntios 12, no grego diz, os que são zelosos dos espíritos. Logo, se um espírito, anjo ministrador, Hebreus 1h14, opera os danos, e esse é o espírito de profecia, Apocalipse 10h09, ele pode mostrar o que ele quer no mundo espiritual para a pessoa a qual o carrega. Por isso demônios enganam os incautos que saem do corpo com o poder das trevas pelos amparadores, se passando por anjos de luz ou até mesmo por mortos. Como identificar a procedência de um espírito no mundo espiritual? O medo de muitos é se encontrar com um demônio. Eu creio que o poder da palavra de Deus já jogou por terra todo o medo que havia em você. Mas como não ser enganado no mundo espiritual, como muitos têm sido? A prova dos espíritos. 1 João 4:1-2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.
Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ao se deparar com todo e qualquer espírito no mundo espiritual, não precisa ser necessariamente apenas arrebatado, seja em sonho, visão, revelação, voz e etc., peça que ele te diga que Jesus Cristo veio em carne. Assim você está livre de ser enganado. 9. Outros textos sobre sair do corpo. Eliseu, 2 Reis 5:25 e 27. 25 Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. 26 Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. 27 Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Onde diz que o Espírito do Senhor levou Elias. Logo ele executava quando queria. Então era normal. Podemos executar isso hoje. A operação é igual. Ezequiel 3 horas e 14 minutos. Então, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel 37 2.1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, 2 e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 5 horas e 3 minutos, NVI-PT. Sobrescrito 3 Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. 2 Coríntios 12 horas e 2 minutos, NVI-PT. Sobrescrito 2 Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Apóstolo João, Apocalipse 4 horas e 2 minutos, NVI-PT. Sobrescrito 2 Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Versos paralelos. Bíblia King James atualizada. Imediatamente, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. João Ferreira de Almeida atualizada. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 17 horas e 3 minutos, NVI-PT. Sobrescrito 3 Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5 horas e 23 minutos. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15 horas e 44 minutos. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4 horas e 12 minutos. Ezequiel 8:1-4. Sucedeu pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, e para baixo, era fogo, e dos seus lombos, e para cima, como aspecto de resplendor, como e brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Ezequiel 3 horas e 14 minutos. Então, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel 37 2.1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, 2 e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Apóstolo Paulo. Colossenses 2 horas e 5 minutos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Atos 22 2.17-18. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. 1 Coríntios 5 horas e 3 minutos, NVI-PT. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito.
E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. 2 Coríntios 12h02, NVI-PT. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Apóstolo João. Apocalipse 4h02, NVI-PT. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Apocalipse 17h03, NVI-PT. Então o anjo me levou no Espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Mais alguns casos do Antigo Testamento. Gênesis 46 2.2. E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse, Jacó. Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Números 12h06. Então, disse, ouvi, agora, as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Jó 20h08. Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Voar. Não seria isso algo comum no arrebatamento em espírito? Jó 33 2.14 e 15. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Salmos 77 2.6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Isaías 26 2.9. Com minha alma te desejei de noite e, com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. A alma, mente, desejou fortemente e o espírito saiu em busca do Pai. Daniel 2h01. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Daniel 2h19. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel 2h28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel 7:15. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Perceba 2 coisas, Daniel teve uma visão da noite, que eu considero arrebatamento, e anotou essa visão. Aprenda a anotar seus sonhos e arrebatamentos. Daniel 8h01. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo, quando vi, que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Espera aí, ele estava em outro local durante a visão. Por um acaso Deus não teria arrebatado o espírito dele e levado até lá. Ageu 1h14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Levantou o espírito. Mas por que não levantou eles também? Será que Deus os arrebatou? 2 Reis 5:25 e 27. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum.
Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Onde diz que o Espírito do Senhor levou Elias. Logo ele executava quando queria. Então era normal. Podemos executar isso hoje. A operação é igual. Porque subentendido. Esse texto se subentende ser um arrebatamento em espírito pelo simples fato de espírito ali estar escrito Elib em hebraico que significa coração. Porém alguns ensinam que coração e alma são a mesma coisa, outros que coração é o encontro da alma com o espírito. Mas esse não é o único texto da Escritura sobre o assunto, logo é possível sim ser arrebatado em espírito. 10. Outros textos sobre transferência de unção. Doutrina da imposição de mãos. João 16h13, NVI-PT. Sobrescrito 1 sobrescrito 3 Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. 1 Coríntios 6h17, NVI-PT. Sobrescrito 1 Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 João 2h27, NVI-PT. Sobrescrito 2 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. 2 Timóteo 1:6-7, NVI-PT. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Romanos 1h11, NVI-PT. Sobrescrito 1 anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Hebreus 6:2-3, NVI-PT. Sobrescrito 2 da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sobrescrito 3 Assim faremos, se Deus o permitir. João 20h22, NVI-PT. Sobrescrito 2 e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Deuteronômio 34:9, NVI-PT. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 11h25, NVI-PT. Sobrescrito 2 O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Atos 8:14-25, NVI-PT. Sobrescrito 1 Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Saméria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Sobrescrito 1 Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, sobrescrito 1 Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Sobrescrito 1 Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Sobrescrito 1 Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Sobrescrito 1 Disse, deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu passe as mãos receba o Espírito Santo. Sobrescrito 2 Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Sobrescrito 2 Sobrescrito 1 Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Sobrescrito 2 Arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Sobrescrito 2 Sobrescrito 3 Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Sobrescrito 2 Simão, porém, respondeu, oram vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Sobrescrito 2 Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.